Certamente você quer ter energia sobrando para fazer todas as suas atividades do dia, mesmo aquelas que exigem muito esforço, e chegar em casa com energia, disposição para brincar com filhos, com os netos, sair para dançar com o cônjuge, fazer um curso noturno e ainda sobrar energia. O exemplo que eu sempre dou é de um médico saudável de pronto-socorro que entra no plantão movimentado às 7 horas da manhã e fica até às 19 horas, sem parar um minuto, sempre com muita correria, e chega em casa ainda cheio de disposição. Esse deveria ser o nosso padrão, o padrão saudável de todo mundo. Qualquer cansaço, acredite nisso, por menor que seja, nas atividades cotidianas, é sinal de perda de saúde. O indivíduo saudável deve ter energia para cumprir com todas as tarefas, mesmo aquela desgastante, e chegar ao final do dia sobrando energia. Isso é saúde. Todo o trabalho de reparação dos danos que acontecem durante o dia, são dezenas, centenas de danos que ocorrem nas nossas células durante o dia, se dá durante o sono noturno, utilizando a energia que sobrou do dia. Se alguém chega cansado à noite, significa que vai faltar energia para essas tarefas de reparação. E se faltar energia para essas tarefas de reparação, os danos não se reparam, começam a se acumular, e isso leva à perda de saúde, à diminuição da doença e ao envelhecimento precoce. Mas existe uma outra consequência, para mim é muito séria, de terminar o dia cansado e sem energia. Se faltar energia para as minhas tarefas cotidianas, faltará para a reparação dos danos socorridos durante o dia, mas faltará mais ainda para as tarefas intelectuais e para as tarefas criativas. Como essas tarefas não são vitais e não implicam em melhoria do funcionamento do corpo, o cérebro reptiliano bloqueia o fornecimento de energia para as atividades intelectuais e dirige a pouca energia que tem, porque está faltando, para as atividades físicas, que o cérebro entende que são as prioritárias, e separa alguma coisa para a reparação, pois recupera o corpo para as atividades do dia seguinte. Vai faltar energia para as atividades intelectuais. As mitocôndrias das nossas células são as únicas organelas capazes, responsáveis pela produção de energia. Se estiver faltando energia para você, você tem menos mitocôndrias do que precisa. Isso é doença. O nome dessa doença é disfunção mitocondrial funcional. No meu entender, é a principal causa de todas as doenças. Mas, infelizmente, a medicina tradicional nem chama isso, nem valoriza isso. Você precisa entender também que a medicina tradicional, em geral, a ciência em geral, acredita estatisticamente, provado estatisticamente, que as mitocôndrias tendem a diminuir com a idade. Então é por isso que a função mitocondrial, junto com o tamanho dos telômeros, a medição desses dois fatores, são os dois principais indicadores de envelhecimento que existe. Quanto menos mitocôndria tiver, mais próximo da morte o indivíduo vai estar. Da mesma forma, quando menor for o telômero, mais próximo da morte ele vai estar. Mas a grande beleza da ciência, da natureza, não da ciência, é que a diminuição das mitocôndrias é plenamente reversível para qualquer pessoa. Mesmo aquelas que já estão vivendo no extremo cansaço e sem energia para qualquer tarefa. Teoricamente, todos vocês podem aumentar o número de mitocôndrias indefinidamente e chegar a ter uma quantidade de mitocôndrias extremamente elevada, talvez como você nunca teve na vida. E o que fazer para aumentar o número de mitocôndrias? A gente chama isso de mitocondrogênese. Só tem 4 maneiras. Fazendo treinamento intervalado de alta intensidade, também conhecido como HIIT. Nesse treino, você corre na mais alta velocidade possível, ao ponto de não conseguir passar de 1 minuto. O ideal é até menos de 1 minuto.
Isso é seguido de um período de recuperação de 1 a 2 minutos e se repete vários ciclos disso. Isso é um treinamento chamado anaeróbico. Por isso que não se consegue manter a corrida por mais de 1 minuto. Segundo, fazendo musculação de alta intensidade, chegando na falha muscular em todos os exercícios. Aqui entra uma observação. Para aumentar o número de mitocôndrias, não importa o número de repetições para chegar na falha muscular. Pode ser 10, 15, 20, 30. Diferente de quando a gente quer aumentar a massa muscular, que precisa chegar na falha em 10, 12 repetições no máximo. Terceiro, fazendo corrida aeróbica com a mais alta velocidade que conseguir manter, mas de forma a correr entre 5 e 20 minutos. Eu uso uma velocidade tão alta para correr, a corrida aeróbica tão alta, que eu não consigo passar de 12 minutos. Eu dou tudo em 12 minutos. Isso se chama teste de Cooper. A quarta é fazendo jejum. Quanto maior for o tempo de jejum, maior é o estímulo para aumentar as mitocôndrias. E uma técnica que aumenta significativamente as mitocôndrias, talvez a técnica é a combinação de duas delas. É fazer exercício, qualquer um desses três, em jejum. Isso multiplica em muito a capacidade de produzir mitocôndria. Um grande e fraterno abraço para você.